Apresenta Check-up no rádio. Check-up no rádio, hoje com o médico ortopedista Dr. Anderson Sérgio. Seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Dr. Anderson, bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, João. Bom dia, Geraldinho. Bom dia a todos os ouvintes. Mais uma vez estando aqui, a gente conversando, batendo um papo legal e levando aí informação de qualidade para todo mundo que acompanha a gente. E eu lhe vi vários dias no Carnaval de Caicó, no bloco de rua. O joelho passou no teste, né? Do Passou totalmente. Eu ficava olhando só os pacientes, né, que reclamam de dor no consultório. Aí eu olhava e digo, eita, esse aí próxima semana vai voltar lá para ver como é que tá. Mas muita gente passou comigo antes do carnaval. Doutor, eu quero ir carnaval. Eu fiz, homem, toma esse remédio aqui, vá brincar. E se depois doer, volta pra gente juntar os cacos. Mas não deixe de brincar não, porque é tão importante. A gente tem que pensar também na nossa saúde mental, né? Não pensar na nossa saúde física. Você tá aqui no ambiente, Carnaval do Caicó é tão tranquilo, tão bom de se brincar. Família, eu sempre ia com as meninas pra rua, tanto pro frevo do meu dia, como pra sair acompanhando os blocos à noite. Sempre muito tranquilo, não via briga, não via confusão. Então, realmente, você tá com dor e se limitar a brincar, acompanhar o bloco, realmente é de lascar mesmo. Mas, graças a Deus, foi tudo bem. Brinquei todos os dias, sem dor, bem de boa. Muita hidratação, que é importante, né? Com aquele calorzinho de leve. Hidratar é sempre muito importante. Para quem acompanha aqui as suas participações, sabe que você é um grande incentivador da prática de atividade física, né? E academia, caminhada, ciclismo, enfim. Para a criança, eu vejo hoje em dia muitas crianças querendo, por exemplo, se exercitar. Existe uma idade certa da criança iniciar na prática esportiva? A prática esportiva, ela é orientada, ela é estimulada, ela tem que ser estimulada desde cedo. Então você vê, por exemplo, nas escolas, desde cedo a gente tem atividades de educação física prática, né, que são atividades mais recreativas, e os estudos eles falam que é importante, pelo menos até os 12 anos, você estimular as crianças, e no caso aí os adolescentes, a experimentarem atividades físicas para desenvolver habilidades, né? Esportes. Então, vôlei, basquete, futebol, handebol, atletismo. Então, tudo isso é importante você estimular a experimentação. Então, muitas vezes a escola ela tem natação, tem vôlei, tem basquete, tem futebol. E muitas vezes as crianças ficam pulando de um esporte para o outro e os pais ficam achando ruim. Você não consegue focar na coisa, não. Mas essa é a época que é importante realmente fazer essa experimentação para desenvolver as habilidades e ver realmente no que se identifica mais. E outra coisa, um mito muito grande que se tem é que criança não pode fazer academia, atividade de carga. Então isso é um mito que já foi quebrado há muito tempo. O que a gente não recomenda é uma atividade de carga sem orientação. Então é importantíssimo que, se vai fazer uma academia, uma criança ali de 8, 9 anos vai fazer uma academia, que faça com a orientação do profissional da educação física ali junto dela, orientando o treino dela, não gerar sobrecarga, né? Não pegar peso demais. Então a criança ela vai para fazer essa atividade física e o ideal é que seja uma atividade mais funcional, que tenha um cunho recreativo, que ela se sinta bem fazendo aquela atividade, não seja uma coisa monótona, que não seja uma coisa enfadonha, que ela ache chato, que seja uma coisa que realmente ela goste e vai trazer benefício para a saúde dela. Então, uma atividade aeróbica mais intensa vai melhorar a questão do metabolismo, atividade, além dos benefícios que a gente já sabe, né? Que muitas vezes a gente coloca as crianças para a criança está acima do peso, não está querendo fazer nada. Hoje em dia, cada vez mais a gente tem a questão da obesidade infantil, então é importante a gente estimular as crianças a fazer alguma atividade com essa demanda mais aeróbica, de perda, mais para suar, né? Uma coisa mais para suar. Mas a academia, ela também consegue ter essa questão da perda de peso. Então, você não vai mandar a criança para a academia pensando em estética, para ela ficar forte.
pensando em saúde. E estimular nela esse prazer, esse desejo de fazer atividade física, que é muito importante, que os estudos eles mostram que até os 12 anos é quando você consegue dar esse estímulo para a criança entender e gostar da atividade física e levar esse gosto para o resto da vida. Então pode sim, não só pode como deve, fazer uma atividade física, pode sim atividade de musculação, contanto que seja com acompanhamento médico. Se você soltar uma criança numa academia e não ter a supervisão, muitas vezes ela é uma criança, né? Então ela não vai ter uma maturidade suficiente para entender que ela não pode pegar muito peso. Então ela vê outra pessoa pegando muito peso, ela vai tentar pegar muito peso. E vai querer repetir o comportamento de outra pessoa. E nessa repetição inadequada, ela vai sobrecarregar. Aí pode vir lesão, aí pode vir dor, incômodo, e isso causar um dano, uma coisa que era para trazer um benefício muito grande vai acabar trazendo um malefício. Então, com orientação, não só pode como deve fazer tudo isso. Existem alguns esportes que, por exemplo, fazem com que a criança perca mais peso e até desenvolva o seu crescimento? O desenvolvimento do crescimento vai estar inerente à questão do esporte, né? Então, você fazer atividade física como um todo. Aquela coisa que a gente escuta desde criança, né? O menino tá pequeno, vai botar para fazer vôlei, fazer basquete para crescer. Não, se fizer ginástica, não pode fazer ginástica não, ou fazer academia, porque senão vai ficar entroncado, vai ficar pequeno, não vai crescer. Isso não existe. O que a gente sabe é que, por exemplo, as pessoas mais altas, as crianças mais altas, elas vão ter uma facilidade maior para se destacar no vôlei, no basquete. As crianças mais baixas, elas vão ter uma facilidade maior para se desenvolver numa ginástica. Então, por isso que a gente vê mais ginastas pequenos, por isso que a gente vê jogadores de vôlei, de basquete mais altos, porque a própria altura, a estatura vai facilitar o desenvolvimento dessa habilidade esportiva, e não o contrário, né? Ele não ficou alto porque ele jogou vôlei. Então, ele joga vôlei porque ele era alto, provavelmente, e conseguiu se desenvolver. Então, a atividade física como um todo, ela vai estimular o crescimento da criança, porque vai fazer a questão da redução de peso, diminuir a questão de gordura, vai melhorar a questão por exemplo, criança, a gente vê muito hoje, a criança, vamos colocar uma menina ali de 9, 10 anos, e você está acompanhando o crescimento da sua filha, e você começa a perceber o desenvolvimento de broto mamário, aparecimento de pelos. Você começa a se preocupar. Meu Deus, será que a menina já vai menstruar? Aí você leva para ginecologista, às vezes faz algum exame de sangue, taxa hormonal, e vê lá as taxas altas. E ela está meio gordinha, está meio acima do peso. Isso tem relação? Tem total relação. Porque quando você tem um tecido adiposo mais intenso, né? Preponderante ali naquela criança, vai desenvolver, tem os mecanismos lá do organismo que vai desenvolver a formação mais precoce dos hormônios sexuais. Então ela acaba tendo uma puberdade precoce. Por quê? Por causa do excesso de peso. E um jeito de retardar isso é a atividade física. Então você queimar um pouco dessa gordura, melhorar a questão do metabolismo e retardar essa puberdade. Então é importantíssimo a gente ter esse olhar. Porque aí muitas vezes, por exemplo, tem a puberdade precoce e a menina, tanto a menina como o menino, mas principalmente a menina, geralmente ela cresce até 2 anos depois da primeira menstruação. Então, se você tem uma puberdade precoce, ela vai ter um estirão ali, mas ela vai ter o potencial de crescimento dela prejudicado. Então, ela podia ter crescido mais se tivesse feito atividade física para manter um peso bacana, mas só abrindo um parênteses aqui, o objetivo da atividade física não é perder peso. O objetivo da atividade física é saúde. E dentro de muitos benefícios que ela vai ter, vai ser a perda de peso. Mas entenda que a atividade física vai trazer esse benefício, né? Então ela vai, no final das contas, acabar crescendo mais porque ela retardou essa puberdade precoce, teve a puberdade
no momento que era o momento certo, programado para ela, e acabou crescendo normal. E esse crescimento normal acabou sendo maior do que seria se ela tivesse tido a puberdade precoce. Então a atividade física ela é importantíssima. E principalmente a gente colocar as crianças para fazer atividade física, para fazer esporte. De repente você vai para a academia, você levar o seu filho junto com você para fazer junto com você, claro, sempre com orientação, para fazer daquele momento já um momento em família, para estimular mais ele a fazer atividade física, tá fazendo uma coisa junto com os pais, a criança sempre quer estar junto, os pais ainda mais fazendo alguma coisa junto, e isso vai estimulando e criando, fazendo com que ela crie gosto pela atividade física, para que ela perpetue esse comportamento, né? E leve para os filhos e leve para a idade adulta. Com relação a essa questão da saúde que o senhor fala aí, antigamente a gente escutava muito falar que o menino tá magro, tem que comer, tem que comer, tem que comer, tem que comer, pelo menos escutei isso, Tava né? raquítico, né? Que Tá chamava, fininho, né? Aí hoje a situação é um pouco diferente, né? Aliado a esse crescimento, né? Essa educação alimentar, aí a gente escuta muito, já tá gordo demais, tem que diminuir. Qual é a medida certa? Existe uma medida certa nesse acompanhamento do crescimento da criança, do ponto de vista da educação alimentar? Realmente tem essa realidade de antigamente e de hoje ou não? O que a gente vê muito diferente, por exemplo, a gente tem aqui praticamente muito perto a mesma idade. Então a gente foi criança ali na década de 80, né? Exatamente. E se você vê a alimentação que a gente tinha antigamente, é muito diferente da alimentação que a gente tem hoje, que as crianças têm hoje. A disponibilidade de ultraprocessados que as crianças têm hoje é maior. É muito maior, né? Essa demanda. Aí tem outra coisa. Antes a gente costumava brincar o quê? Na rua, correndo, né? Esconde-esconde. Sempre era correndo, né? Ou a gente tendo o quê? Brincando com alguma coisa. Então, ou a gente tava brincando correndo, ou a gente tava brincando de boneco, brincando de algum jogo, de bila, alguma coisa. Eu mesmo sofri muita queda de bicicleta. Então, bicicleta. E o que é que acontece? Quando você tava naquela atividade de correr, você tava fazendo atividade física. Quando você tava naquela atividade mais lúdica, você tava trabalhando a sua concentração. Hoje as crianças ficam o tempo todo o quê? Na televisão, no celular, né? Então, hoje a gente vê as crianças com uma dificuldade muito grande de concentração, de manter o foco. Tipo, ela tá assistindo, então eu boto lá, as minhas filhas têm uma hora específica para assistirem, né? Para usar a tela. Então, tem 1 hora por dia de usar a tela. Aí eu vejo, aí coloca lá Netflix. Aí dá 5 minutos, já muda para outro programa. Já muda para outro programa. E eu faço, minha Nossa Senhora, tipo, na nossa época, Só tem uma escolha. A frase da gente quando a mãe chamava a gente gente dava o grito, deixa eu dar um intervalo que eu vou, né? Porque só tinha ali Rede Globo, né? SBT, Manchete, ficava assistindo o que estava passando, não tinha outra opção, e a gente conseguia manter uma concentração, um foco maior. Então, a gente tem que entender que o momento é diferente, e por ser um momento diferente, a gente tem que tomar atitudes diferentes. Então, a facilidade que a gente tinha antigamente de naturalmente as crianças se exercitarem, hoje a gente não tem. Então, hoje, por exemplo, aí uma coisa engraçada. Na nossa época, a gente não via as pessoas com mais de 60 se exercitando. Não era comum. Hoje, quando você vai para academia, é só o que você vê. Os 60 mais cuidando da saúde, se exercitando, porque culturalmente já é uma coisa mais aceita por essa faixa etária. Houve uma inversão, então? Houve uma inversão, e o que está acontecendo agora é a gente, como pai, se preocupando em colocar nossos filhos para fazer atividade física, né? Então, cada vez mais a gente está vendo formação de turmas de crianças, de turmas teens, em estudos funcionais, em academia, porque uma coisa que acontecia antigamente de forma natural, hoje em dia não. Hoje em dia a gente meio que tem que forçar a criança. Acho que todo mundo já viu aquele meme, né? Antigamente, menina, venha pra casa. Hoje em dia, aí
hoje em dia é, menino, vá pra rua brincar, né? Sai de casa, pelo amor de Deus. Então, as coisas realmente, elas são muito cíclicas, elas vão mudando e a gente tem que se adaptar. Então, para momentos diferentes, a gente tem que ter atitudes diferentes. Então, até a gente estava conversando aqui antes, né? E a gente tem esse projeto lá no Instituto Penedo, lá no IPMove, de fazer uma turma team. Na verdade, o Instituto Penedo hoje, ele já tem 2 alunas, né? O Instituto Penedo hoje, ele já aceita crianças. A gente já tem minhas 2 filhas, uma de 9 e outra de 6, que já fazem. No dia que eu vou fazer lá a academia, junto com os professores Diego e Débora, elas estão lá e fazem atividade física junto com a gente. Joaquim e João, os filhos de Marcos Vinícius, também fazem lá quando vão com os pais. Então, as crianças, elas já estão inseridas no contexto da academia lá do Instituto Penedo. Agora sim, mas é porque tem uma orientação, né? Isso, com caso, orientação, né? Então, assim, o peso que a gente vai pegar não vai ser o peso que elas vão pegar. Então, a conduta, o treino delas vai ser individualizado e os professores têm essa preocupação de individualizar para a criança e que seja de uma forma que seja divertida para elas, né? Tipo, muitas vezes elas não conseguem manter a concentração, não conseguem fazer a série toda, aí fica reclamando, dispersa, vai brincar e tal. E é tranquilo, é criança, a gente tem que entender essa lógica, a gente não pode também cobrar demais, mas o que eu percebo é cada vez mais elas vão se interessando, e a minha de 9 anos, hoje ela já não reclama, já vai de boa, já gosta de estar lá, já, enquanto está lá não reclama, faz o exercício bem direitinho, e o reflexo é saúde, né? O que mais me deixa feliz e o que vejo no reflexo é que eu estou conseguindo construir esse ambiente de saúde dentro de casa. Que não adianta também eu ficar só falando de saúde, e em casa não está acontecendo isso, né? Mas realmente a minha preocupação quando a gente lançou o projeto do IPMove, da academia lá do Instituto Penedo, era justamente o ambiente de saúde. Então a gente não tem lá pessoas preocupadas com estética, ninguém vai lá para ficar forte, é um ambiente de saúde. Então a gente tem pacientes de todas as faixas etárias. Posso dizer de 6 anos, que é a mais nova, que é a Marina, que é a minha filha, até paciente com mais de 80, que está lá. Todos eles única e exclusivamente pensando em saúde. Ninguém está lá para ficar mais magro, ninguém está lá para ficar mais forte. Claro que, como consequência disso, da atividade física regular, de você manter nessa rotina, você vai criando outros hábitos melhores. Então, eu acho que eu já falei aqui. Quando eu criei a rotina, o hábito de fazer atividade física, aquilo já ficou uma coisa natural para mim, eu me senti pronto a começar a cuidar melhor da minha alimentação. Então foi mais fácil para mim começar a fazer uma adequação na minha alimentação, comer melhor, se alimentar melhor, depois que eu comecei essa rotina de atividade física. Então, são hábitos que eles vão se empilhando, bons hábitos que vão se empilhando. Aí, depois de atividade física, rotina, uma alimentação melhor de rotina, aí começa a vir um sono bom, mais reparador. Então, tudo isso vai se somando para você ter uma qualidade de vida, uma saúde melhor. E o melhor caminho para você começar essa criação de bons hábitos é pela atividade física. E, de preferência, na infância, né? A gente estimular realmente essa mentalidade de bons hábitos desde a infância. A gente às vezes reclama. Eu brincava muito quando eu fazia PSF e as mães chegavam para mim e falavam: doutor, pelo amor de Deus, o que é que eu faço com essa menina? Eu fiz, o que é que está acontecendo com ela? Só como besteira. Aí eu olhava para a mãe e fazia: mas ela trabalha com o quê? Aí a mãe olhava para mim com a careta e fazia: como assim, doutor? Sua filha trabalha com o quê? Trabalha com nada, doutor. Eu fiz, e como é que ela arruma dinheiro para comprar besteira? Aí a mãe parava e dava aquele sorriso amarelo. É porque, doutor... Então, é você que está comprando para ela. E ela é uma criança e é óbvio que ela sempre vai preferir o chocolate, o biscoito recheado. É óbvio isso. Só que você, como mãe, como uma pessoa teoricamente mais madura, você tem que entender que não pode ser assim.
E a gente tem que trabalhar isso, porque aí depois, para correr atrás de tratar uma criança obesa com maus hábitos alimentares, de atividade física, aí começa a ver cada vez mais, a gente vê crianças com ansiedade. Tudo isso vai estar envolvido. Então a atividade física é o melhor jeito de você quebrar esse ciclo vicioso. Iniciar uma criança, um adulto, um adolescente na atividade física, ele é o primeiro passo, o passo mais importante para a gente quebrar esse ciclo vicioso de hábitos ruins na nossa vida. Dr. Anderson Sérgio, médico ortopedista, está no Instituto Penedo, na rua Maria de Fátima Gomes, 1260, bairro Penedo, aqui em Caicó. Telefone 996477721, no Instagram, @Dr. Anderson Sérgio. Obrigado por sua participação. Eu que agradeço mais uma vez a possibilidade de estar aqui, da gente estar dividindo. Gosto muito de estar aqui, gosto muito de conversar, vocês sabem. E quem ficou interessado pode entrar em contato lá com o Instituto Penedo, com o telefone que Marcos colocou, e a gente começar a realmente construir essa realidade de criança na academia, num ambiente controlado, num ambiente orientado por um professor, mas para estimular ela a fazer atividade física. E muitas vezes, eu vou só fazer um parênteses bem rapidinho, Marcos, que por que eu coloquei a minha filha na academia? Porque eu percebi que ela fazendo só o vôlei na escola, como era uma coisa mais recreacional, mais de brincadeira, ela não estava tendo uma atividade com demanda de gasto calórico. Então, por isso eu decidi, ela continua fazendo vôlei na escola, mas ela também está fazendo uma atividade física com essa demanda de gasto calórico, para trabalhar isso nela, para melhorar a questão do metabolismo e melhorar ainda mais a qualidade de vida e saúde dela. Então, se esse é o caso do seu filho, ou de um neto, um sobrinho, alguma coisa, o Instituto Penedo, sabe que o Instituto Penedo está pronto para receber vocês. 8h02, já já a gente volta com